noite. Obrigado pela apresentação. Então, bom, só contando rapidamente sobre mim, eu sou publicitário, como alguns de vocês aqui, sou de São Paulo, trabalhei por volta de 13, 14 anos em agência de publicidade, já passei por CRM, por propaganda. O universo do entretenimento é cheio de conteúdo e cheio de histórias. Então, vamos começar. Todo mundo consegue ler daí? Eu vou ler para vocês o manifesto que a gente tem sobre a revolução digital e a comunicação. Então, a revolução digital impactou de forma irreversível a comunicação. Os canais se multiplicaram, as ferramentas de interação e colaboração apareceram, a mídia não paga surgiu, e com isso o excesso de informação se tornou uma realidade. Aquela audiência antes passiva, silenciosa e previsível, facilmente impactada pela mídia de massa, vem dando lugar a uma exigente audiência multiplataforma, que vê TV com o computador no colo, o celular na mão, o tablet do lado, a um passo do videogame ou de qualquer livro, revista ou jornal. Ela consome o conteúdo que lhe é mais relevante em cada uma dessas plataformas, na maior parte das vezes, compartilhando, comentando ou colaborando. É uma nova forma de se consumir e produzir conteúdo que impacta diretamente a forma de se fazer marketing. Daqui, quem que é publicitário? Levanta a mão. Essa aqui, então, é a The Butterfly Tree. É uma empresa de brand entertainment, transmídia e storytelling. Então, é uma agência criada para trabalhar as marcas no universo do entretenimento, como eu falei para vocês, utilizando as plataformas de mídia em que o mundo se comunica atualmente. Bom, então, a gente começa perguntando, né, a sua marca está fazendo as pessoas felizes? Hoje vocês são impactados por várias mídias diferentes, várias plataformas diferentes, vários conteúdos diferentes, que vão muito além da propaganda tradicional. Propaganda tradicional, televisão, revista, outdoor. A gente pode até falar que dentro da internet existe propaganda tradicional, né, que são os banners e tudo mais. Então, algumas marcas já estão percebendo que isso não é suficiente para envolver e para engajar as pessoas. No fundo, para fazer as pessoas felizes. Então, acho que um pensamento legal para ficar na cabeça é esse, quando a gente começa a trabalhar com marcas. Então, eu sei que as marcas, né, a marca e os produtos que esse cara inventou, com certeza fazem as pessoas felizes. Alguém aqui tem iPhone, iPad, Mac? Já teve acesso, já conseguiram brincar com iPad ou com iPhone? Quem não tem? Enfim, realmente muda a vida da gente. Então, é muita tecnologia a favor do homem, né, isso acaba deixando o seu trabalho muito mais fácil, a sua vida muito mais fácil, e no final das contas, você acaba sendo mais feliz. Então, pouquíssimas marcas fazem as pessoas felizes. O nosso objetivo aqui, falando de brand entertainment, é, no final das contas, gerar fã para aquele conteúdo e gerar fã para as marcas. E pouquíssimas marcas têm fãs. Tirando a Apple, a Coca-Cola, Harley Davidson, mais alguma marca, a Nike, que tem milhares de fãs? Alguém consegue me falar alguma outra marca que possui milhares de fãs, que as pessoas tatuam no seu corpo a marca, colam adesivo no carro, produzem conteúdo para ela? Enfim, a gente até pode lembrar de algumas marcas aqui, a gente vai no máximo, né, encher duas mãos. Agora, se a gente fala de entretenimento, pessoas realmente se mobilizam, se envolvem com aquilo, né, e se engajam pra caramba para viver aquela história junto com os autores, junto com os atores, com os artistas. Ou seja, entretenimento é bem mais fácil gerar fã do que para uma marca, certo? Quando a gente senta lá no cinema, desliga o celular, fica 2 horas no escurinho, a gente está lá sendo envolvido por alguma coisa, por algum conteúdo, impactado, que a gente chora, a gente dá risada, a gente se emociona, e você sai do cinema, né, mais feliz ou mais triste, mas você sai envolvido com aquela história. Então, esse é o caminho que a gente acredita, é trabalhar as marcas dentro desse cenário, o que a propaganda tradicional ainda não consegue fazer. Então, vamos lá. Hi, everyone. Welcome to Atlanta. Now, settle down. Settle down. No whistling, unless it's at me. Have we got something special in store for you? It's a movie. It's a sing-along. It's a move-along. So lower your voices. You'll be needing them later. Okay, Pete, they're ready!
Welcome inside the Happiness Factory, where we make happiness round the clock, one bottle at a time. My name's Pete. I'm the songman, handyman, wham-bam, magic man round these parts. And these lovely gals are the melodies. We'd like to share the secret formula for happiness with a little rhythm and soul for good measure. So gather around, hold on to your seat, put on your listening ears and your dancing feet. You don't need gimmicks or a big hullabaloo. So pick yourself up when you're feeling blue. Now the melodies are the most cheerful beboppin'est gals I know. They start every day with 30 minutes of cardio. When you're running or walking or skipping or jumping, you'll never be glum. If your heart is thumping, your blood is pumping, you'll always feel young. It's scientifically proven by scientists that getting off your duff and moving around will turn your frowns right side round. Of course, there are some things that's hard to smile through, like a broken heart. Man, they always sting like the dickens. Which leads us to our friend Gordon. And it wasn't long ago that he found himself with a lonely ticker. A soggy thumper, if you will. You see, old Gordon here didn't have a care in the world until he fell for a dandelion he mistook for a girl. His heart was in pieces, his mood was great. He couldn't see there was love all around him. Don't waste time pining for that which is not. Find joy and good cheer in all the friends that you've got. Now, I see some of you out there looking skeptical, but if you take a look around, I think you'll agree right here, right now is a great place to be. The past is gone, the future's a mystery. So live in the now, there's plenty of fish in the sea. What's done is done, what is next is next. Being in the now is as good as it gets. Okay, yep, there we a little further. Seems like Charlie Capper's found himself in quite a pickle. Hang in there, Charlie. Just need to be lifted out of here. Oh, is that the best strategy? Shaking? Really? There's no lifting the... Well, how about that? What do you say? Charlie's busting out an air ballet. Woohoo! Check this out! Oh, no! Okay, sucked. Definitely sucked. That was a crazy ride, Charlie, my man. I know, man. I was flying and twisting. I felt like one of those crazy straws with the loops, and I don't know where I was going. You never know where you're going to come out one of those things. I mean, probably the end, but you're not thinking about practical things at a time like this. I kind of want to do it again. Charlie's just learned an important lesson indeed. If you keep trying new things, you never know where they might lead. Did you just launch out of that button? Yeah, I did. I've never seen anything like it. Whoa, you're a friendly guy. Me and the fellas, we were wondering what you'd think about being a motorman. Me? Imagine it flying through the air like a bear, Yeah. or a spaceman, or a space bear. Where are you from? That's a fantastic accent. Discover new things, new people, new places. Stay curious, we'll keep smiles on our faces. Okay, guys. Is everyone ready to give? All right, we're gonna give our all. How about you? Give me 5. Okay. Here's our cheerleader Wendy, doing what she does, spreading good cheer and sharing her buzz. Perfect. Wendy knows the secrets that we often forget. Sharing with others is as good as it gets. I love giving. I give away plants, baklava, mittens with hearts and kittens on them, dancing lessons. I give those on Tuesdays and Wednesdays. Drop-ins are always On that welcome. note, Wendy, Support to my let's favorite give these charities folks a like treat. Sasquatch. Strike up the Gotta help band Nicolita. and get them out of their I give seats. bacon sandwiches away every morning. Life vest. That is important. You can get spiders. Or slippers. Whoa! Shake a leg, everyone. And if you'd like, sing along. Put a clap in your hands and join. E aí, legal, né? Esses personagens não podiam ser personagens de verdade, virarem brinquedos, ser um parque de diversão, um universo está todo construído aqui. E quem é o coadjuvante nesse filme? É a Coca-Cola. Ela não é a protagonista no filme. Ela aparece lá no filme e tal, tudo mais, mas tem um universo por trás disso. Eles criam uma história por trás do produto. E a gente se envolve, se emociona, dá risada. E na boa, tem tudo para ser um parque de diversão. E ser o maior sucesso com esses personagens todos. Só que não é o objetivo da Coca-Cola. O objetivo final é vender refrigerante. Então eles nunca vão fazer um parque de diversão ou vão vender esses bichos, porque esse não é o business da Coca. Bom, para a gente falar então de brand entertainment, a gente tem que passar um pouquinho
eu separei para vocês um pouquinho de convergência, transmídia em cinema e TV e a participação das marcas no final. Então, convergência também é um assunto que hoje está super em pauta dentro do cenário de comunicação, muita gente falando de convergência, da cultura de convergência. Acredito que alguns de vocês já tenham ouvido bastante esse termo. Então, a gente vai explicar um pouquinho e entender o que é esse raio de convergência. Bom, vamos falar então de uma nova relação entre as audiências, os conteúdos e as marcas. E aí tem um pensamento aqui do Schopenhauer, né, é uma definição que eu uso para falar de convergência, que a tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Meio complicadinho, mas é o seguinte, na verdade convergência já está aí faz tempo. A convergência já está acontecendo há muitos anos, convergência de mídias e tudo mais. Agora resolveram botar um nome nesse negócio, assim como transmídia, né, e ganhar dinheiro com isso. Então, vamos falar rapidamente da internet, que tem uma influência muito grande na convergência. Se não tivesse internet, não ia ter iPhone, não ia ter iPad, não ia ter um monte de coisa. A internet começou, né, com esse cara aqui lá em 62, em 84, nos Estados Unidos, já foram criadas as primeiras .com, .org, .gov. Em 89, nos Estados Unidos, já tinha conexão da UAP de internet. E a gente nem sonhava ainda com internet. Em 94, antes de chegar aqui, a Pizza Hut já vendia pizza online lá fora. Isso é legal para a gente perceber o seguinte, né, existe um delay ainda entre Brasil, Estados Unidos e o resto do mundo, em várias coisas, e muitas delas se dão em função disso aqui. Então tudo chega um pouquinho atrasado. Hoje, os códigos são os mesmos no mundo inteiro. Então a gente se veste que nem o cara que está lá no Japão, que nem o cara que está lá na Europa. A gente escuta a mesma música, a gente assiste os mesmos filmes. Tenho certeza que ninguém aqui faz download de filme, torrent, série, né, porque não pode, que a gente trabalha com comunicação e cinema. Então, os códigos são os mesmos, globais, mas mesmo assim a gente ainda tem um delay muito grande em várias coisas em função disso. Por quê? Culturalmente falando, né, nós estamos atrasados em várias coisas. Culturalmente, entra socialmente, a questão da educação e o acesso à internet. Então, muito mais gente tem acesso à internet lá fora do que no Brasil. Então, isso ainda é uma realidade, por isso que as coisas acabam chegando, as tendências acabam chegando um pouco atrasadas aqui. Em 96, então, a internet chegou no Brasil. Quem tem mais de 25 anos aqui já teve um Hotmail. Quem tem menos, quem tem 20 já entrou no Yahoo ou no Gmail. Mas o Hotmail foi praticamente o primeiro e-mail, né, que o brasileiro teve, que a gente teve. Era tudo ter um Hotmail. Em 98, o Google foi fundado, ou seja, eles já têm um legado aí. Apareceu há pouco tempo atrás, mas ele já existe desde 98. Em 99, para vocês que são jovens, não se lembram muito bem disso, ou lembram, esse cara mudou. It's 18 hours. Obrigado. Esse cara mudou completamente a maneira de se consumir música no planeta. Completamente a maneira de se consumir música. Foi o cara que criou o Napster. Vocês lembram do Napster? Que a gente fazia o download, não podia, sofreu um monte de processos, mas ele disponibilizou conteúdo de graça na rede. O que aconteceu? O Steve Jobs foi obrigado a criar um device onde ele podia puxar as músicas da internet. E aí, em 2002, ele mudou completamente a indústria fonográfica no mundo inteiro. Porque ele falou, agora a maneira de se consumir música é através da internet. Não é mais indo comprar o vinil, o CD, agora tem um aparelhinho para isso, é muito mais fácil, muito mais rápido. E está aí, revolucionou completamente essa indústria. Em 2003, na sequência, ele lançou o iTunes. Ontem vocês devem ter ouvido falar bastante dessa história, né? Só passava isso à noite, toda a história, a trajetória, quando ele criou. Em 2004 veio o Gmail, em 2005, mais uma vez, YouTube. Mudou completamente a maneira da gente consumir conteúdo na rede. Por quê? Detectou-se que as audiências gostam muito mais de serem impactadas por vídeo. Aposto que vocês assistem muito mais vídeo do que leem blogs ou qualquer outra coisa. Estou errado? Ou não? O vídeo é muito mais rápido, né? É muito mais dinâmico. Você consegue a informação, você consegue ser envolvido muito mais fácil. Eu, por exemplo, sou viciado em tutorial, em vídeo. Antes eu ia lá, lia um manual, como é que faz um negócio no Photoshop. Hoje você dá um YouTube ali, como é que faz um 3D com uma sombra, já tem 10 tutoriais.
e são 2 minutos. É muito mais fácil, né? Visual. A gente consegue perceber muito melhor. Em 2006, 2007, talvez o ano mais importante dos últimos, chegou o Twitter, o Facebook e a Apple TV. Apple TV nem tanto, mas Twitter e Facebook, e aposto que todos vocês, no mínimo, têm Facebook. E aí, 2009. O que aconteceu em 2009? O tráfego de dados, né, ou seja, o tráfego da rede em celular ultrapassou o tráfego de voz nos Estados Unidos. O que isso significa? Que as pessoas já utilizam o celular muito mais para acessar a internet do que para falar no celular. Mais uma vez, por que a gente está atrasado, né, culturalmente? Eu trabalhei muito tempo com a conta da Vivo, na última agência que eu passei, e o índice de smartphone do mercado deles, maior operadora do Brasil até então, depois da Oi com o Brasil Telecom, era de 2% a penetração de smartphone. Muito pouco. Muito, muito, muito pouco. O que isso significa? Que só 2% tinha acesso à internet através de telefone celular. Por quê? Primeiro, para a nossa realidade, Brasil, é caro pra caramba ter um smartphone. Tudo bem, você não precisa ter um iPhone que custa 2 paus, mas você pode ter um outro smartphone que também era caro. Legal, você compra o seu smartphone e aí o que você tem que fazer? Um plano de dados, mais a tua conta. No final você está gastando uma fortuna, né? Ou seja, lá fora isso já é muito mais acessível, bem mais acessível. Os preços são bem mais competitivos. Então, as operadoras ainda não tinham tanta penetração em smartphone. Agora já está melhorando pra caramba. Até telefone pré-pago tem acesso à internet, né? Tem lá um plano que você paga 25 centavos, acho que fica o dia inteiro online, e cada vez mais os smartphones estão entrando no mercado, preços bem melhores. Ou seja, a gente vai chegar lá. A gente está chegando lá, mas em 2009, os caras já faziam isso, bem mais internet do que falar. 2010, mais uma vez a Apple revolucionou a maneira da gente consumir conteúdo. E mudou completamente. Quem já teve oportunidade de mexer com o iPad, sabe do que eu estou falando. O iPad, na minha opinião, hoje é a melhor plataforma, a melhor ferramenta para se consumir conteúdo. Porque você consegue ter uma interatividade absurda, né? A tela, os gráficos são muito mais bem definidos. Enfim, é uma experiência muito mais agradável do que o computador, né? Em termos de conteúdo, não de filmes. Filmes ainda é televisão e cinema, mas interatividade com conteúdo, sem dúvida nenhuma, é o tablet, né? O iPad. E aí, 2011 veio o Google TV, 2013 e 2014, a gente não sabe o que vai acontecer, mas com certeza outras plataformas irão surgir. No fim das contas, a gente percebe que os meios antigos passaram a conviver com os novos meios. Tá? Então, a gente tem um pensamento. E aí, essa comunicação passou a ser multiplataforma. Então, hoje, a gente é impactado praticamente, né, por tudo isso ao mesmo tempo. Televisão, rádio, ali a internet, cinema, games, computador, impressos, que são livros e outros, e muita comunicação mobile, você ali no meio de tudo, sendo impactado por tudo isso. Hoje, vocês são obrigados a serem multitask. Não dá para fazer uma coisa de cada vez. Dá? Não dá. É impossível. Na minha época, já era um pouco assim. Hoje, né, a maioria de vocês aqui já nasceu quase com a internet. Quem tem menos de 20 anos aí, já nasceu praticamente com a internet. Quem está nascendo agora, um tempinho atrás, já nasceu touch. Então, dá um iPad ou um iPhone na mão de uma criança, você vai ver o que acontece. Ela domina aquilo lá com uma velocidade, uma rapidez. Por quê? Porque é orgânico, é natural ela nascer assim. O filho do Rafa tem 2 anos e meio. Chegou lá em casa outro dia, tem a televisão na sala, ele começou a bater na TV e falar que estava quebrada porque não ligava. Ele acha que ela vai ligar se ele encostar. E ninguém contou isso para ele. Você contou isso para ele? Não. Então a internet não vai acabar com a TV. Né? Quando a gente fala que os meios novos passaram a conviver com os meios antigos, porque essa lenda já existia um tempinho. A internet vai matar a TV. Por quê? Porque a gente consome tudo a hora que a gente quer e não tem mais programação, eu não sou obrigado mais a jantar assistindo a novela, na Globo. Então a internet vai acabar com a TV? Não. Mercado de televisão com internet. Não deu certo, a Smart TV. Por quê? A gente não consome televisão com internet? Será que é por causa disso? Dá para a gente consumir assistindo um filme lá, uma novela,
com a internet, como é que vocês consomem televisão com a internet? Aposto que todo mundo assiste TV com o seu laptop do lado ou com o seu smartphone. A gente faz as duas coisas ao mesmo tempo, só que não no mesmo lugar. Tá? Raramente alguém consome a internet na televisão, diretamente. Claro, você vai lá, conecta o teu HDMI e assiste um filme, não é isso que eu estou dizendo. É de consumir simultaneamente. Então, a TV não foi criada, na verdade, para se consumir na internet. E nem é legal, não é a plataforma para isso. A TV é o lugar para você sentar lá e relaxar com a tua família, deitar, assistir um filme na tela grande. Muito mais legal do que assistir um filme no computador. É bem mais legal reunir os amigos em frente a uma TV de 50 polegadas, LCD, 3D, do que reunir a galera em frente a 15 polegadas do seu notebook. Ou seja, o notebook não foi criado para isso. E a TV foi. Uma coisa não vai matar a outra. O iPod não vai acabar com o cinema. Também já falaram, agora você leva o teu conteúdo para onde você quiser. Você assiste todos os filmes a hora que você quiser. Não vai. O iPad não foi criado para assistir filme como o cinema. Ele foi criado para consumir conteúdo e interagir com ele. Então é bem mais legal eu assistir um filme bacana no cinema, né, com aquele áudio incrível, escuro e tudo mais, uma experiência, apaga a luz e já te dá aquele friozinho na barriga, do que assistir no meu iPad. É legal assistir no iPad? É. Depende da necessidade. Então, se você viaja muito, você consegue levar o conteúdo ali no aeroporto e tudo mais. Então, mas um não substitui o outro. E o iPod acabou com os CDs. Alguém sabe me dizer por quê que acabou com o CD? Na verdade, porque é uma evolução tecnológica. Tá? Não é substituição de plataforma uma pela outra. É uma evolução tecnológica. Fita. Vocês tiveram contato com cassete? Fita cassete? Walkman, né? Puta revolução. Aquele amarelinho da Sony era o sonho de consumo. Se você não tivesse um daquele, você não era ninguém. O que aconteceu? Veio o CD player, acabou com a fita cassete. Veio o iPod, acabou com o CD player. Porque é uma revolução tecnológica. Só por isso. Enfim, a gente, então, falando de Brain Entertainment, e já iniciando um papo de transmídia, a gente tem que somar os conteúdos da TV, da internet, mobile, livros, música, todos eles somados, um deve contribuir com o outro. Então a gente tem que pegar o que tem de melhor em cada um deles e fazer essa soma e contribuir quando a gente pensa em criar um conteúdo. Então, fazendo aqui rapidamente um panorama do que era a internet. Em 96, quando ela chegou aqui, a gente tinha 250 mil sites, esses eram os principais, publicando conteúdo para 45 milhões de usuários no mundo inteiro. E poucos usuários geravam conteúdo, quando começou. Ou seja, aquele negócio dos blogs e tal, começou aqui, mas pouquíssima gente fazia isso. Como é que é hoje essa situação? Então, essa bagunça maluca na rede, a gente tem mais de 250 milhões de sites, publicando conteúdo para mais de 2 bilhões de usuários no mundo inteiro. Só que qual que é a diferença? Né? Esses usuários, nós, hoje, geramos conteúdo. Então, a gente gera conteúdo, a gente tem uma voz ativa na rede, e, além disso, a gente compartilha conteúdo. Virou essa bagunça toda. Então, hoje não existe um balizador na internet, né, que fale o que é bom e o que é ruim. A gente passa mais de 70% do nosso tempo na internet consumindo abobrinha. Isso é uma verdade. Né? Já tem pesquisa disso. 70% a gente é impactado por conteúdo abobrinha. Para não falar outras coisas. Enfim, a gente chama isso de inteligência coletiva, né? Mas até que ponto é uma inteligência coletiva? Não existe hoje na internet uma Globo, né, que balize e fale, olha, este conteúdo é bom. É como tem na televisão. A gente sabe que o que passa na Globo é legal. O que passa no SBT é uma porcaria. O que passa na Record é médio. Tá? Estou falando, não é minha opinião essa. Estou só fazendo uma análise aqui geral. Então, mas o que passa na Globo, geralmente a gente associa a uma coisa boa, de qualidade. Os melhores atores estão na Globo, né? Os maiores galãs estão na Globo, as mulheres mais bonitas, os melhores autores das novelas, os melhores diretores. Hoje na internet não existe isso. Tem gente que está querendo ser isso. O Google, por exemplo, está louco para virar isso. Não sei se vocês já perceberam hoje, quando você vai lá fazer uma busca, ele te oferece o que ele acha que combina mais com você. Ele já traçou o seu perfil, já pegou todas as suas informações de busca, todas as informações geográficas, o que você busca ultimamente, ele vai lá e te oferece
uma coisa que ele acha que você quer ver. Quando o Google começou, que a gente fazia a busca, cara, vinha coisa do Japão, da Noruega, de tudo que é lado, por palavra. Hoje, sai coisa do teu bairro. Então, será que é legal isso? Né? A gente não deu autorização para ele fazer isso. Então, é um assunto super polêmico aí, que também está na rede. Vocês já ouviram falar do TED? Que são aquelas palestras, aquele site. Tem vários TEDs sobre isso. As pessoas falando isso do Google, alguns grandes nomes. Né, que eles pegam essa informação toda, nunca pediram nossa autorização, e estão, na verdade, balizando o conteúdo. Estão dizendo, olha, consome isso aqui que eu acho que isso é melhor para você. Enfim, então, antes a audiência ela era passiva, previsível, isolada, silenciosa, invisível, ou seja, a gente não tinha participação nenhuma nesse ambiente. E hoje, a gente é assim, superativo, itinerante, ou seja, mudamos toda hora de um lugar para o outro, somos conectados socialmente, barulhentos e públicos. Dá para viver sem Facebook hoje, gente? Não dá, né? É impossível. Por que que é impossível? Todos os seus amigos estão lá, sua família, ou seja, a gente sabe tudo o que está acontecendo com todo mundo que está lá. Aonde o cara está jantando porque ele deu um check-in em algum lugar, aonde ele está viajando porque ele tirou uma foto e postou, né? Aonde a tua mãe está indo porque ela colocou lá uma frase maluca. Ou seja, a gente está com nossos amigos 100% do nosso tempo. Só que, ao mesmo tempo, é uma barreira virtual isso, né? Isso não é real, se você for ver. Então, as gerações que estão chegando aí já estão se questionando sobre o nosso verdadeiro eu, de fato. O que é relevante para mim, quem que importa para mim de verdade. Né? Esse tipo de relacionamento virtual, será que isso é o melhor caminho para a gente se relacionar com as pessoas e com o mundo? Só que não dá. Uma vez que você entra nessa armadilha, né, uma armadilha boa, digamos assim, a gente não consegue sair mais. E outra, né, tem outras coisas bacanas também. Quando você coloca um conteúdo lá, você posta alguma coisa, um vídeo, alguma coisa, e se você não tiver nenhum like, nenhum comentário, ferrou. Você morre de depressão. Né? Não dá. E se você não foi o primeiro, e colocou achando que fosse, viu que o cara já tinha colocado, nossa, mico. Puta mico que você pagou. Então rola essa competição, todos esses sentimentos. Então antes, o panorama era assim, falando de conteúdo, Rock Santeiro, novela que fez super sucesso lá nos anos 80 e tal. O que acontecia? A gente era obrigado a jantar assistindo a novela. Pelo menos na minha casa era assim. Ou você jantava antes, porque tem a novela depois. Ou seja, a Globo, né, a televisão, acabava orientando e definindo o horário que você tinha que jantar com a tua família. Porque ela ia lá passar um conteúdo e você tinha que ver aquele negócio. Hoje, não existe mais isso, né? A gente assiste o que a gente quiser, a hora que a gente quiser e da onde a gente estiver. Tem plataforma para isso. Então, tem dois exemplos aqui da situação no cenário atual. Um deles é uma série que chama Bar Karma. Alguém já viu, já teve acesso? Que é uma série completamente colaborativa na internet. Um cara criou uma série super bacana lá, produziu 4 episódios de 12 e falou, o restante quem vai produzir é a audiência. Então tem uma ferramenta lá que você entra para criar o storyboard, para criar a história, para criar os personagens, e você manda o teu roteiro para lá. Se você for selecionado, você ganha $50 mil e eles produzem o teu episódio. E isso vai ao ar na televisão, para a massa. O que é muito legal aqui nesse exemplo é que ele usou o que tem de melhor na internet e o que tem de melhor na TV. A internet é o melhor lugar para engajar as pessoas a fazerem alguma coisa. Um concurso, né, para envolver as pessoas em alguma coisa, o melhor lugar é a internet, porque é livre, não tem formato. E a televisão é o melhor lugar, né, para você consumir uma série de repente. Apesar da gente consumir muito no computador, mas ela é feita para isso, né, em grande escala. E embaixo aqui, o Refresh the World da Pepsi, que foi um concurso também que fez super sucesso. Aqui, então, tem eu diria que um recado dessa geração que está chegando, que não é a de vocês, é uma geração nova que está vindo logo na sequência de vocês. If you work in marketing, you better start upping your game. Because you haven't seen anything like us yet. In just 10 years from now, we'll be buying and influencing buying in ways that will confound you. We won't just watch your ads, we'll expect smart, tailored content based on our social graphs. Tailored for me. 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 And me.
We want to interact with it as we watch it, not just with touch, but with voice, with gesture, with intent. You better embed everything that is featured with additional information, social APIs, and e-commerce functionality. And we mean everything. 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 The car, The skirt, the hotel, the app. Because we expect to double tap on anything to get more information. Don't worry. You'll offset the cost by on-selling any leads to those data aggregator type companies. We'll spread it through our networks and co-create with you. and when we do buy, there are normally more of us than there are of you. We can change your business in one trade, as long as the deal is on. Augmented reality will be the new reality. AR apps will almost function like special skills to help us navigate reality more effectively. You wait and see what the iPhone of 2021 looks like. The clue is in the name. And you better get used to paying us. Our browsing, influencing and purchasing data will make some of us pretty rich. But don't overstep the mark, otherwise we'll block you. Mass blocks kill brands overnight and keep you up all night. So if you work in marketing, you better start upping your game, because you haven't seen anything like us yet. Eu fiquei uma semana sem dormir depois que eu vi esse vídeo. Ou seja, tem muita coisa aqui, lógico, que é um pouquinho aumentada, mas muita coisa de fato acontece. Para mim, o grande recado que eles passam é: marcas, né? Vocês têm que nos ouvir, como muitas já fazem, têm que nos deixar falar e têm que entender o que a gente quer consumir. E aí, então, é essa transformação cultural, essa nova forma de se consumir e produzir informação e entretenimento, que a gente chama de convergência. Então, tem um livro aqui que chama-se A Cultura da Convergência, do Harry Jenkins. Eu recomendo, é uma boa fonte aí de literatura para vocês, tá? Que explica bastante esse negócio. E diferente do que se pensa, quem converge é o público, são as pessoas, as audiências. A gente escuta muito falar que quem converge são as empresas de tecnologia. Quem converge, né, porque convergência de mídia. Então, muita gente acredita que quem está fazendo isso são empresas de tecnologia como a Apple, por exemplo, que cria novas ferramentas, novas plataformas de mídia e converge aquele conteúdo para aquela mídia. Não, não é. Quem converge somos nós. Somos os usuários, as audiências. A Apple, as Apples da vida, elas percebem que existe uma tendência em se consumir conteúdo de uma certa maneira, então eles vão lá e criam uma plataforma para isso. Mas quem define para onde isso vai, somos nós, são as tendências. Então, um belo dia, percebeu-se que a gente adora assistir série no computador. Não tem uma explicação, mas todo mundo baixa lá a sua série e assiste no computador, não sei porquê. Então, por que não criar um aparelho que as pessoas vão poder fazer isso de maneira muito mais divertida? Está aí o iPad para responder. Mas foi tudo em cima de uma tendência, não é simplesmente da cabeça das pessoas. E aí essa mudança de comportamento afeta diretamente, de forma irreversível, a relação do consumidor com a marca e a forma de fazer marketing começa a mudar. E quem tem a grande oportunidade são os meios de comunicação da área, são vocês, os profissionais, que podem criar novas alternativas de entretenimento de forma estratégica nas diferentes plataformas. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho aqui de como é que o mundo, né, se comunica atualmente. We all want to be young. It's attractive. It's an explosion of hormones. It's sexy. Healthy. Don't take drugs! Don't take drugs! Well, maybe not. But there's more. Young people represent new languages and behaviors, and they're directly influencing consumer habits. They're positioned at the top of the influence pyramid, and are aspirational to those younger than them, and inspirational to the older. Today's young generation, known as Generation Y, G, we, globalists, digital youth, millennials, whatever, is the largest in absolute numbers on a global perspective. And they have crazy buying power when compared to their parents when they were young. It's funny, because this important role of the youth today has its roots precisely in the baby boomer generation. They were born in the post-World War II, in the 40s and 50s.
Insecure and impatient, they pushed for big changes. They were the first generation to conquer the right to be young, inventing what came to be known as the youth lifestyle. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. They were handed the keys to the house and the freedom to come and go. They took over the academic centers, big festivals, and streets. Because of this, they were nicknamed Liberated Youth. From the outside, it seemed they were a little nutty, but the talk of peace, love, free sex, and flower power stayed influencing behavior till today. And actually, all of that must have been pretty fun. And speaking of fun, we can't forget about Generation X. Born in the 60s and 70s, they enjoyed the rights conquered by the baby boomers, living a guilt-free search for pleasure. Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Uneasy and enthusiastic, they pushed for new major changes. Inside their houses, they're the bosses of their bedrooms and have taken control of their individualities. Generation X is in love with stereotypes, fed by marketing and publicity boom. As much as in the corporate universe as in entertainment, Generation X is remembered as the competitive youth. It's not just a job for him, it's a war. But now it's a whole different game. Young people have changed the rules again. Known as the first global youth, millennials not only have the keys to their house and their domain, they have also taken over the world. Yeah, full access to it. Steered by the internet, their identities are transcending the place they're from. This isn't happening by pure coincidence. Globalized consumerism promotes aesthetic and behavioral connections with other youth around the world. The internet is allowing personal content to gain stratospheric dimensions, where everything can be remixed. Whoa, that's a full rainbow. All the way. Double rainbow. Oh my god. Over just a few days, content can turn into various global internet memes. Double rainbow all the way across the sky. Yeah, yeah. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so you need to hide your kids, hide your wife, hide your Also kids. acquiring relevance outside of the network. Obviously, all of this has consequences. The excess of information and possibilities is causing this young generation to have general chronic anxiety. It's getting more and more necessary for them to choose the right filters to organize their experiences with all of that content and people in their lives. The fear of being overwhelmed and lost among the crowd forces them to use hyperbolic languages to express themselves. I am like so in love with Twilight. Leave Britney alone! It's not always easy to understand what millennials are saying. That's because they've developed a non-linear way of thinking that exactly reflects the language of the internet, where an infinity of subjects can be followed at the same time. For these millennials, it is natural to start out with something and end up in somewhere else. But do not panic. It's organic. Today, it's cool to know and be various things at the same time.
It's a lot different than in the 80s when young people had radical vision about the power of groups. You were one thing or another. In the 90s, the power of the tribes was no longer such a cool thing to be associated with. Some started calling themselves normal in order to pass through the different groups. Today, being normal has become boring. And in spite of neutralizing differences, it is cool to express them. All the single ladies, 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 all the single ladies. It is possible to be a surfer, DJ, rocker, nerd, cinephile, designer at the same time. We're talking about the most plural youth generation in history. It is a plurality which guarantees that the young can simultaneously recognize themselves even with their personal differences. Their new extended social network has resulted in a bigger number of short-term style personal relationships. It is also visible in their work, in which traditional career plans and hierarchical systems are losing strength. More and more, they want to unite work with pleasure. But that's not so they can achieve a hedonistic lifestyle. Pleasure comes in pre-programmed breaks. Young millennials are pragmatic. They're also more realistic. Their big idols aren't the most idealized figures, but instead are common people who realize small possible dreams that aren't utopic. They are the faces of the new economy, ruled by open source and crowdsourcing and independent initiatives that, with the power of the internet, can have an immeasurable impact. This collective conscience is the zeitgeist of the future, leading to a scenario of opportunities. But it's not easy. The new is always intimidating. A lot of things that were not immediately understood in the past are today considered natural behavior. You can understand and take part, or comfortably sit and follow along. In the end, to be young is sexy and fun, but it's a lot more than that. It comes with questions and big ambitions. If you think you already know enough and are at peace with your place in the world, well then congratulations, you're officially dead. More than ever before, in order to understand the world, it is necessary to understand these youths, who are the catalysts to big changes. And there's an added bonus. To understand the evolution of the world is a search that will keep us young forever. E aí, se identificaram com essa geração Millennium? Tem um recado que esse vídeo passa pra gente, que para entender a evolução do mundo, a gente precisa entender vocês, na verdade, Millennials que estão chegando, ou seja, essa geração. E para a gente fazer comunicação, a gente precisa entender como eles, como vocês, se comunicam. Que ficou bem claro aqui, né? Tem vários exemplos que todo mundo conhece. Bom, então, vamos falar um pouquinho da necessidade de se produzir conteúdo e para quem. E logo de cara, o poder de uma boa história. Então, falando de brand entertainment, storytelling é uma ferramenta muito importante. A gente tem que saber contar histórias. E saber contar histórias em todos os âmbitos. Então, um trabalho que a gente faz bastante é a análise de roteiro de filme. Então, chega lá o roteiro de um filme, a gente avalia aquele roteiro, amplia alguns universos, sugere algumas modificações em personagens para potencializar alguns personagens e núcleos, cria afinidade com as marcas. Então, você precisa se especializar nisso, em contar histórias. E aqui tem um exemplozinho do poder de uma boa história. A gente só é envolvido por uma história se ela for boa. E, mais uma vez, se a sua marca estiver lá presente, você acaba sendo impactado e envolvido por essa marca também.
camion de livraison, et puis j'atterris ici. Oh, c'est incroyable. Hein? T'entends ça, chérie? Ben oui, c'est fou. Bom, então a gente acredita que as histórias são poderosas ferramentas para gerar identificação entre o mundo real e entre o mundo ficcional. Aqui está um ponto muito importante. Quando a gente cria as histórias, a gente tem que pensar nisso. Será que as pessoas vão se identificar com aquilo? Né? E para isso, nada melhor do que começar a história, acontece a história no melhor ambiente. Para que ele aconteça, na minha opinião, para histórias é o cinema. Tá? A gente tem a TV, a internet, várias outras plataformas também, mas o cinema talvez seja a melhor de todas. Esse cara aqui, por exemplo, né, esse filme, por que ele fez tanto sucesso? Porque gerou uma identificação gigante, principalmente para vocês que moram no Rio de Janeiro. Né, o BOPE, na verdade, o que acontece no filme acontece nas ruas de fato. E outra, Capitão Nascimento, primeiro super-herói brasileiro. O cara é incorruptível, todo mundo queria ver um negócio desse. Então, esse filme traz uma identificação muito grande entre o mundo real e a ficção. E é isso que a gente chama de brand entertainment, resumidamente. Então, é se apropriar dos mecanismos do entretenimento e tratar os consumidores como audiências, com o objetivo de transformá-los em fãs. Marcas, o que isso significa? Ao invés, ou não só, na verdade, não ao invés. Tá? Não me entendam mal, a propaganda tradicional, a publicidade, tem a sua função, lá na base da pirâmide, né, que é comunicar para a massa, vender os produtos, fazer varejo, e lá no topo da pirâmide, onde as pessoas têm que ser envolvidas e engajadas, aí que a gente entra, aí que o entretenimento entra, aí que o conteúdo entra. Vocês já ouviram falar de branded content, product placement, merchandising, esses termos, né? Tudo isso está inserido dentro de um cenário de conteúdo. Sem conteúdo não dá para fazer isso. E aqui é a banquinha que a gente vai trabalhar, então, o nosso brand entertainment. Então, a gente vai trabalhar as marcas dentro de patrocínio, licenciamentos, merchandising, branded content, product placement e transmedia storytelling, que é, talvez, a principal ferramenta de todas essas. Em todas essas plataformas que eu falei para vocês. E aí a gente vai passar rapidamente, então, por cada um deles. É muito simples. Bom, temos aqui a nossa história, aí no meio, aqui o nosso ciclo de brand entertainment, onde a gente vai fazer ações derivadas de todas essas ferramentas. Não necessariamente temos que usar todas, a gente tem que usar o que dá na medida do possível. Então, fazer um projeto de brand entertainment ou um projeto de transmedia storytelling não significa que a gente tem que usar tudo isso. Para mim, na minha opinião, as mais importantes e que estão ligadas diretamente a conteúdo estão aqui, transmídia e branded content. E as mais legais também. Então, formas de patrocínio, por exemplo. Quem trabalha com cinema conhece essa realidade. Quando a gente vai lá no investidor, num banco, por exemplo, a gente vai no Bradesco pedir dinheiro para ele patrocinar o nosso filme. Bradesco, você tem aí 5 milhões para produzir o filme? Falar, tenho, vou te dar 5 milhões. O que você vai me oferecer em troca? Quero que você patrocine meu filme, a tua marca vai entrar na assinatura do filme, na assinatura da capa, na capa e na contracapa, em todo o material promocional que a distribuidora vai fazer, em todos os cartazes do filme, a tua marca vai aparecer lá, tua equipe vai poder visitar o set de filmagem, a gente vai mandar o Daniel Filho lá fazer uma palestra lá na sua empresa, vai fazer um evento especial para o cliente, para vocês, a gente vai convidar vocês para a pré-estreia. Legal, é isso que a gente oferece para as marcas. Quando a gente pede um patrocínio, essa é a realidade atual do cinema brasileiro. E a marca aparece quase que desse jeito. Né? E reparem que junto com... Só volta um, Rafa. Junto com essa marca, tem várias marcas. Então, é quase essa a realidade de hoje. É assim que a marca aparece. O que isso significa? Para a marca, isso significa visibilidade, ou seja, ela ganha visibilidade através de exposição de marca. Nada além disso. Transmídia e branded content. Então, trata-se de extensões da história, extensões narrativas, onde as marcas se apropriam dessas extensões. Exemplo prático, CQC 3.0. Alguém já viu o CQC 3.0 aqui? O 3.0, que é aquele na internet. Quantas pessoas? Não é demais esse programa? Maravilhoso? Incrível? Foi eu que criei. Junto com outras pessoas, obviamente. É que no outro curso que a gente deu, ninguém tinha assistido. Enfim, é a extensão do programa na internet.
Ele acaba lá na televisão e ele continua por mais 40 minutos sob uma outra narrativa, um outro formato. Então os 3 lá, mas eles ficam interagindo em real time, através de um chat, através do Facebook e do Twitter, com a audiência. Ou seja, o programa não tem pauta. O que a gente achou? Então a gente montou esse projeto e começou a identificar afinidade com alguma marca para oferecer a alguma marca. Lembramos da Telefônica, por quê? Banda larga, né? Logo, Speed. Então a gente precisa de uma banda larga grande, de um servidor que aguente todos esses acessos. A gente já chegou a pico de 1,5 milhão de acessos. Fomos lá, oferecemos para o Speed. Vocês querem patrocinar esse programa de forma proprietária? Né? Não entendam como patrocínio aquele outro. Vocês querem ser donos desse conteúdo? Ele é de vocês, só que vocês não vão vender nada aqui dentro. Vocês só vão oferecer o conteúdo e está ali a Telefônica, entra daquele jeito, o Speed traz o CQC 3.0. Outra forma de associar conteúdo à marca é essa aqui. Lego Star Wars para PlayStation. Quem que se associou, quem que se apropriou do quê, na verdade? Né? Então, aqui no caso foi o Lego, se apropriou de uma história, que é Star Wars, para criar um game para uma audiência que consome game de uma marca, que é a Sony. Então, conteúdo proprietário da Lego. Me apropriei de uma história. Outro que foi bem famoso, esse aqui, um case de branded content legal. Tá? Não foi legal, mas é legal porque a Nestlé é uma empresa que está começando a abraçar essa ideia e é bem aberta a fazer coisas de conteúdo. Foi o Galera Animal. Alguém viu esse negócio? Passando lá no intervalo da novela, os bichinhos e tal. 2 cases super atuais, que vale falar para vocês lá de fora, que estão começando agora. Essa série aqui, The Playboy Club, é uma história super bem feita, super bem produzida, está passando na NBC, lá fora. Acabou de começar. O que é legal? É uma marca contando uma história. Então ela se apropriou de conteúdo, né, para envolver as pessoas com a marca dela. Playboy já é uma marca super consolidada e tudo mais, já tem fãs e tal, principalmente homens. E não sei, por algum motivo, eles resolveram criar uma história e contar uma história para fazer com que as pessoas se envolvam com a marca deles. Então, aqui está um case, chama Gatorade Replay, não sei se vocês viram, ganhou todos os prêmios também no penúltimo Festival de Cannes, que é o seguinte, eles tinham um desafio o problema, na verdade, qual que era? Pessoas com mais de 30 anos param de praticar esportes, diminuem muito a prática de esportes. O desafio deles era estimular a volta à prática de esportes acima de 30 anos. O que a marca fez? Estados Unidos, né, eles consomem muito esporte, muito mais que a gente. Lá tem futebol americano, basquete, hóquei, beisebol. Né, aqui o futebol é líder. Então eles são viciados nesse negócio. Os caras mapearam jogos de futebol americano de escolas que terminaram empatados em finais de campeonato. Então, jogos de escola, high school, lá, que terminaram empatados em finais de campeonato, elegeram um, foram atrás de todos os jogadores dos 2 times e perguntaram, vocês estão a fim de fazer um replay dessa partida? Essa foi a maneira que eles encontraram de estimular as pessoas a praticarem esporte novamente. Por que o replay? Porque você vai ter a chance de fazer a diferença que você não teve há 15 anos atrás. Só que o que acontece? Os caras já estavam super sedentários, barrigudo e tudo mais. E aí foi um mega desafio. Muita gente falando que eles não iam conseguir. Vou mostrar o case para vocês, vocês vão ver. I work 10 to 12 hours in my profession, and you have to spend time with your family and kids after that, and the first thing that goes is exercise. I love this story. It's about a score that hasn't been settled in 15 years on the football field. Welcome to the 87th meeting between the State Liners of Phillipsburg and the Red Rovers of Easton. A 27-yard field goal attempt. It's blocked! The whistle has blown. This one is over. A sister kisser. The tie might be worse than the loss. We think we have a score to settle. Gatorade has chosen to team up with the towns of Phillipsburg, New Jersey, and Easton. We're inviting the guys from the 93 team to strap on the helmet and the shoulder pads and replay that game to determine the true champion once and for all. Finally tonight, old high school football rivals. With the same guys who played 16 years ago? This is one of the best moments. It will be the best moment in my life other than when my daughter was born. Replay is a game that Gatorade's doing to prove that once you're an athlete, you're always an athlete. The original head coaches were invited back. The original cheerleaders, some of the original band members are going to be there. Oh, Young Rovers, go!
the returning players underwent a rigorous 2-month training regimen created by Gatorade Sports Science Institute. I lost 57 pounds for this process. Wow. Throughout the 8 weeks, the documentary content was cut into episodes and posted online, allowing the nation to follow their journey. I said to Coach, I'm going to kind of come out in sweats and warm up, and he said, no, we go full pads every day. And I'm like, Coach, we're in our 30s. Come on. 15 years away from the game, you're just not going to be able to get that kind of finesse in a day. Your eyes are certainly showing concussion. A lot of people out there saying you can't do it. Let's prove them wrong. 1, 2, 3. 10,000 tickets sold out in 90 minutes. Everybody is so down and so depressed, and this is such a lift. Gatorade athletes Peyton and Eli Manning joined as assistant coaches. The field temperature right now is at 100 degrees. In the most oppressive of conditions, there were no major injuries, no heat exhaustion, and no broken bones. Talk about the ultimate product demonstration. 160 million media impressions followed. Essa série teve uma repercussão tão grande. Esse projeto começou na internet, tá? Num site, foi uma plataforma inteira digital, através de um reality show, onde as pessoas podiam acompanhar o treinamento, a evolução desses jogadores, todo o processo. Fez um sucesso tão grande e gerou uma mídia espontânea tão grande, ou seja, repercutiu em todos os meios de esporte, jornais, todo mundo falando desse assunto. Veio uma TV, puxou e comprou os direitos. Eles conseguem passar valores para essa marca muito mais profundos do que os próprios valores dela. Por exemplo, Gatorade. Quais são os valores da marca Gatorade? É uma bebida isotônica, né, que refresca rápido e que repõe os sais minerais, sei lá, bem mais rápido do que a água. É isso? Os valores da marca são esses? Talvez sejam esses, né, que eles anunciam na propaganda e na publicidade. Quais são os valores da marca aqui? Né? Tentar de novo, né? O que isso significa? Significa comprometimento, significa confiança, significa paixão. Ou seja, ela está colocada num contexto muito mais profundo do que o próprio da marca.